Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos continuar os estudos da classe Vector. Eu sei que no vídeo passado ficou muito por alto, né? Mostrei para vocês como usar, mas não expliquei o que cada coisa estava fazendo ali, né? E acabei nesse meio tempo aí Enfim, faltando, né, com o compromisso que eu fiz com vocês de sempre mostrar como as coisas realmente funcionam, né? E o que está acontecendo ali por trás. Então hoje é o vídeo que eu vou me redimir em relação a isso. Eu tô em tela cheia hoje porque eu vou usar uma abordagem mais visual. Então eu aproveitei a ideia de um canal que eu costumo assistir, vou até deixar o link na descrição para vocês. Eu falo mais sobre isso no final do vídeo, mas enfim. A ideia básica aqui é porque o cara ele usa... Enfim, ele usa um papel assim para mostrar, né, visualmente algum conceito, alguma coisa do gênero. E acho que vai ser interessante assim, a gente usar algo do tipo, pelo menos para ver assim, o vector, né? Então o que acontece? Como é que a gente pode pensar na classe vector, né? Se vocês assistiram um vídeo lá sobre strings, o funcionamento é bem parecido, né? Então assim, se você já sabia C, ou se você já conhece arrays, você sabe que vai ter um espaço de memória que a gente vai alocar e que os elementos vão estar ali sequencialmente naquele espaço de memória, né? Então, assim, é como uma string. Você jogou uma certa palavra na string, uma frase, alguma coisa, ela vai alocar um espaço de memória lá e vai colocar letra a letra ali o seu texto, né? No caso do vector, não é muito diferente disso, não. Então, a classe, ela faz a parte de gerência de memória para você. Então, assim, você não precisa alocar memória. Você fala, olha, eu quero colocar esse elemento. Quando ela fala, ele quer colocar esse elemento, ela vai lá, aloca uma região de memória e devolve para quem pediu. É basicamente isso, né? Então, assim, seria basicamente uma ideia aqui, né? Então, assim, primeiro eu tinha feito assim, um pontilhado, porque era para indicar assim, uma região de memória assim, que, enfim, pode estar vazia, pode ter alguma coisa, mas ficou meio abstrato, né? Então a gente pode pensar como se fosse nesse caso aqui de baixo. Então a gente tem, assim, você pode pensar como bytes aqui. Suponha que cada casinha dessa seja um byte. A sua memória é assim. Eu estou até colocando o pontilhado aqui, porque tem várias posições para lá, tem várias posições para cá. Assim, eu estou no meio da memória. Então estou no meio de uma região de memória aqui, um byte, outro byte, outro byte, outro byte, eles estão sequenciais. Quando o vetor ele vai alocar um espaço, ele aloca espaços contínuos, né? Então, se seu vetor tem tamanho, sei lá, 4, por exemplo, ele vai estar aqui. Você vai ter esse elemento, esse elemento, esse elemento e esse elemento do final. 4 elementos ali que você alocou, né? Seu vetor tem tamanho 4, você está usando 4 elementos. Aí, uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso quando eu falei sobre a classe string, mas existe uma diferença de conceitos entre tamanho e capacidade. O que acontece? Quando a gente estava usando o vector lá, usando só o pushback, se você, por exemplo, se você declarou um vector, você não inicializou ele nem nada, você só declarou, você vai usar um pushback agora. O que acontece nesse primeiro pushback? Ele vai olhar e vai ver que a capacidade dele é 0. Ou seja, ele não tem espaço alocado. A gente tem que pensar que isso, capacidade em relação a espaço alocado. Então, ele não tem nada ainda. Ele fala, pô, o cara quer colocar um elemento. O vector, ele não faz que nem a classe string, dependendo de quanto que você coloca ali, ele aloca até mais. Não. O vector, ele aloca exatamente o que você está passando. Se você fez um pushback de um elemento, ele vai alocar um elemento, né? Nesse caso, como eu mostrei para vocês, se forem 4 ali, você fez 4 pushbacks. Então, o tamanho do seu vetor ele é 4, porque você tem 4 elementos, e a capacidade dele também é 4. Né? Só que aqui eu mostrei para vocês em bytes, né? Porque se a gente for ver, por exemplo, considerando que, por exemplo, o inteiro tivesse 4 bytes, né? Então o que seria isso aqui, na verdade? Se o inteiro tivesse 4 bytes, a gente, na verdade, teria essa divisão aqui. Né? A gente teria essa divisão. Ou seja, aqui é um inteiro, aqui é o outro inteiro, porque cada inteiro tem 4 bytes. Então eu preciso de 4 bytes para armazenar o meu inteiro. Então a partir dessa região de memória, do início aqui e até o quarto byte, ele é um inteiro.
depois disso é o segundo e tudo mais. E, sim, só que isso a gerência é feita por você. Aliás, por você não. Essa gerência é feita para você, né? A classe Vector, ela faz isso por você, né? Então, é um tipo que você não precisa se preocupar usando o Vector. Ele já faz isso automaticamente. E aí entra questões assim até de performance e de utilização de memória, né? Porque suponha que você já sabe que vai precisar inserir 1000 elementos. Você alocar memória é um processo que é muito custoso, né? A gente vai ver isso mais pra frente, mas assim, é meio intuitivo, né? A gente vê que assim, é melhor alocar 1000 de uma só vez do que fazer 1000 alocações acrescentando um byte. Porque esse é um processo demorado, né? Então, às vezes é mais jogo você, por exemplo, usar uma função que reserva esse espaço e aí depois você vai utilizando, né? E aí, no caso, o que acontece? Você fala, eu vou precisar de 1000. Aí você vai no Vector e fala, olha, reserva 1000 para mim, tem função para isso. A gente vai ver depois, mas tem função para isso. Então, ele vai alocar 1000. Quando ele aloca 1000, o que acontece nesse momento? O tamanho do Vector é 0, porque lembra que tamanho é a quantidade de elementos que tem lá dentro, então assim, você não inseriu nada, você só pediu para alocar espaço. Então o tamanho dele é 0. Agora a capacidade dele, a capacidade sim, ela vai ser de 1000. Então a gente tem que sempre fazer essa distinção, né? Então assim, vamos mostrar para vocês aqui o que acontece, né? Então temos aqui nosso programinha, né? Esqueci até de incluir aqui o Vector. Então, incluindo o Vector. E vamos declarar um Vector aqui. Então a gente tem esse vetor de números. Aqui embaixo eu vou fazer um cout do tamanho dele. E aqui embaixo do capacity. Né? Então, vamos sempre imprimir o tamanho e a capacidade desse vetor, né? Então, o que eu vou fazer agora? Ele está vazio, então a gente vai imprimir o tamanho e a capacidade inicial deles, né? Inclusive, eu vou até colocar uma coisa aqui, né? Então, tamanho e aqui vamos colocar capacidade. Né? Tamanho, capacidade, vou alinhar aqui esses dois para ficar mais fácil de ler, né? Então a gente vai sempre imprimir tamanho e capacidade. Só que aqui ele está vazio, né? Então como ele está vazio, vamos pegar e vamos adicionar um elemento aqui. Então números, ponto, pushback, sei lá, 14. Então a gente compila o nosso programa. Vamos rodar. E a gente vê aqui claramente, né? O tamanho era 0 inicialmente. Né? Capacidade 0 também. A gente inseriu um elemento, tamanho ficou 1, capacidade ficou 1. Então vocês veem que ele não aloca mais elementos. Né? Inclusive eu vou até dar um outro espaço aqui para ficar melhor ainda de ver isso. Vamos fazer outro caso aqui. Vamos inserir mais um elemento. Vamos inserir aqui o número 23. Né? Vamos compilar e rodar o nosso programa. A gente vê. Aqui a gente adicionou o 14, depois adicionou o 23. Então, saiu de tamanho e capacidade 1 para tamanho e capacidade 2. O que acontece se a gente, por exemplo, usar a função chamada popback? Né? Então, em vez de fazer um push, a gente vai usar aqui chamado popback. Né? E vamos imprimir aqui de novo o tamanho e a capacidade. Vamos ver o que acontece. Ó, aqui a gente já consegue ver que o tamanho reduziu para 1, mas a capacidade permaneceu em 2. Se a gente retirar novamente um outro elemento, o que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo efeito. Ó, tiramos um, o tamanho ficou em 1, tiramos outro, o tamanho ficou em 0. Mas a capacidade permaneceu em 2. Então assim, eu mostrei isso para vocês verem que não é uma coisa assim tão pontual, né? Então
Então, ele só vai alocar a memória quando você realmente não tem. Você acabou de criar um vetor, não tem espaço alocado. Então, aí ele vai alocar a memória. Agora, se você tirou um elemento, não necessariamente você precisa liberar logo aquela memória. A menos que fosse um espaço absurdamente grande, né? Mas ainda assim não justificaria tanto assim, você liberar imediatamente, né? Se você está tratando com um vetor, é muito mais provável você estar tipo, tirando e inserindo elementos toda hora no programa do que você tirar e nunca mais vai usar, né? Inserir, no caso, por exemplo, sei lá, uma variável local, uma função. Já é um tratamento diferente, né? Agora, você está mexendo com um vetor, é mais provável que você tirou aquele elemento, mas que em algum momento próximo ou não, né? Você vai acabar inserindo outro ou mais de um. Então, assim, a princípio ele não vai remover esse espaço de memória, né? Então, assim, outra coisa que é boa notar aqui também é que essa capacidade ela é em relativa a elementos, né? Então, vocês verem que eu criei um vetor aqui de inteiros, né? De inteiros, só que inteiro na minha máquina. Vou até imprimir aqui para vocês verem, né? Então, out, tamanho do int. Vamos usar isso aqui, size of int. Essa função sizeOf ela retorna o tamanho em bytes de um certo tipo, né? Então, se a gente rodar esse programa aqui novamente, né, a gente vê que o meu int daqui da minha máquina ele tem tamanho de 4 bytes, né? Então, assim, se vocês lembrarem dessa imagem aqui, esse negócio de ser 4 bytes significa que o int ele ocupa esse espaço roxo aqui todinho, né? Então, assim, cada elemento do meu vetor, ele tem esse espaço, ele gasta esse espaço. Só que a capacidade e o tamanho, ela é relativa a elementos, não a bytes, né? Então, é bom frisar isso, que às vezes algumas pessoas confundem, né? Então, eu tenho capacidade para 2 elementos. Agora, se o tamanho dele é 4, se é 16, enfim, isso não está especificado. A gente tem elementos. Para saber o tamanho de cada um, você tem que saber qual é o tipo qual o tipo de dado que é o vetor e você calcular aquilo, né? Mas é basicamente isso, né? Então, é isso que essas funções fazem. Então, você fez uma chamada a pushback e você tem a capacidade 0, aqui ele vai fazer uma alocação de memória. Vai bater lá e me dá um espaço de memória para caber um elemento inteiro. Vai alocar 4 bytes e vai inserir esse número que você passou. Aí o tamanho passa a ser 1, a capacidade passa a ser 1. Aqui é a mesma história. Agora no pushback, o que acontece? O pop, né? No popback, ele vai simplesmente retirar do vetor. Falar, não estou usando o último elemento, então vai mudar o tamanho para menos 1. Tamanho aqui era 2, então vira tamanho menos 1, fica 1. O novo tamanho, né? Então, assim, não existe operação de retirar o elemento nesse caso, né? Nesse caso, é simplesmente alterar realmente o size. Ele bate no size lá do vetor e fala, não, esse size agora é 1 em vez de 2. Pronto. Porque qualquer operação que você fizer agora, ele vai desconsiderar aquele espaço de memória. Então, assim, lá ainda vai ter aquele número 23. Ele vai estar naquela região de memória, está escrito 23 lá. Só que você não mexe mais nela. Você considera como ela não existisse. É basicamente isso. E a gente vai entender isso quando a gente começar a mexer com classes, né? Porque aí vocês vão ver que tem certas operações que você não tem, assim, um deletar. É simplesmente esquecer. Cara, tá ali, você não vai usar mais, cara? Não chega mais naquela posição. Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem lá uma posição para 2 elementos. A gente está falando, antes o size era 2. Então, se o size era 2, quando eu faço uma operação, passa por todos. Ele vai passar pelo 1 e pelo 2, porque o tamanho é 2. Ele sabe onde ele tem que parar. Agora, se eu falar, o tamanho é 1, então qualquer operação, por mais que aquele 23 esteja ali, eu estou confundindo, porque eu estou com a tela espelhada, pode ficar esquisito para vocês, né? Porque normalmente a gente faz da esquerda para a direita, né? Mas enfim, vamos supor que aqui seja o 14 e aqui o 23, né? Então, tá com tamanho 2 e vai passar 14 e 23. Agora, se a gente tá com tamanho 1, por mais que o 23 esteja aqui, eu só vou passar nesse elemento. Eu peguei no primeiro elemento,
Tamanho é 1. Opa, tamanho 1, então esquece. Né? Então, assim, se vocês até quiserem ver isso, mas assim, eu não vou explicar isso agora porque eu vou mostrar para vocês uma coisa, assim, que é só para mostrar para vocês que o número ainda está lá. Mas eu não vou explicar o funcionamento agora porque a gente ainda não viu ponteiros, não viu arrays, como manipular e tudo mais. Mas, assim, eu vou mostrar para vocês que o número realmente ele está lá, né? Então, assim, pra vocês verem aqui, ó, o que eu posso fazer. Tem uma função chamada data. Vocês não precisam entender isso aqui agora não, sabe? Mas só para mostrar, então assim, se eu pego aqui ponto .data, ele vai me retornar o array interno que ele está utilizando. Então se falar, eu quero data 0, vocês vão ver que esse cara aqui vai imprimir 14. E se eu mandar imprimir o data 1, ele vai imprimir o 23, né? Porque eu não sei se vocês lembram, né? Mas assim, a gente tem uma região de memória, né? Então assim, quando a gente aloca um array, a primeira posição, assim, normalmente a gente usa o endereço, né? Então o endereço de onde começa é esse aqui. Só que o próprio endereço dele ele já não coincide com o endereço do primeiro elemento. Por isso que a gente usa 0, né? Só para vocês relembrarem, né? Então, sempre começa de 0 justamente por causa disso, que a gente está trabalhando com o endereço de memória. Então, a partir desse endereço, se eu não saio dele, então eu já estou no primeiro, entendeu? Seria basicamente assim, você pensa num condomínio. Esse condomínio começa nessa casa. Ué, mas se eu quero chegar na primeira casa, eu já não estou nela, entendeu? Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, eu vou imprimir isso aqui, vocês vão ver que ele vai imprimir. Vou imprimir esses dois números que eu coloquei antes, né? Vai imprimir 14 e vai imprimir 23. Então tá aqui os dois números, ó. A gente não teve alteração nenhuma nisso, né? Então, assim, é basicamente isso que eu expliquei para vocês, né? Então, a gente tinha um negócio que tinha um tamanho 2, né? Ou seja, ele tinha a primeira posição e a segunda. No caso aqui eu estou representando por elementos, né? Isso aqui não é em bytes, né? Então vamos supor que isso aqui seja elementos. Então tem o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, enfim. O nosso array só tinha essas duas posições, né? Ele só tinha essas duas primeiras posições. Então quando eu fiz o pop back, eu simplesmente alterei o size, né? Falei, olha, eu desconsidero essa última. Aí eu fiz o segundo pop back, então desconsidera tudo. Só que o array ainda está alocado. Então, assim, se a gente não desalocou a memória, não escreveu nada por cima, os valores que a gente estava usando, eles ainda estão lá. Então, é basicamente isso, né? Vale lembrar também, assim, que essa função popback, que eu não sei se vocês já viram estruturas de dados e tudo, mas tem algumas implementações de pop, né? Pop é um tipo de operação, né? Algumas implementações de pop, elas retornam o elemento retirado, né? Não é o caso aqui do vector. No caso do vector, aqui, essa função ela não retorna absolutamente nada. Então, se você não pegou esse número antes, a princípio você tem que considerar que ele não existe mais daqui para baixo, né? Porque essa função ela não retorna absolutamente nada. Se eu fizesse, por exemplo, assim, int número, sei lá, chegar um int num aqui, né? Atribuir isso aqui nem iria compilar. Porque o retorno dessa função, ele é void. Ou seja, ele não retorna nada. Então, na hora que o compilador chegasse nessa linha, ele ia ver, num é inteiro, só que esse negócio aqui está retornando void. Então, isso aqui está errado, né? Se vocês quiserem ver isso aqui na prática, vou mandar compilar, ó. Você vê que é erro. Sacou? Popback ele é void. Tá falando aqui, ó, valor void não foi ignorado como deveria ter sido. Você está tentando atribuir um negócio que não existe, né? Então não faz sentido, né? E no caso do pushback, do push também é a mesma coisa, né? Tem gente que implementa o push, mas retornando alguma coisa, né? Às vezes retornando um elemento... Porque isso é mais quando a gente vê estrutura de dados, mas assim, existem formas de implementação que, por exemplo, a pessoa pode passar sei lá, vamos supor que a gente está fazendo uma fila de elementos.
A pessoa, por exemplo, pode fazer uma implementação de push que receba a fila antiga, o novo elemento, e retorne uma fila atualizada, por exemplo. Algumas pessoas preferem fazer dessa forma. Mas aqui não é o caso. Quando a gente usa o pushback do vector, ele é um método. É um método que está operando em cima de um objeto. Então, a princípio, não tem por que você retornar nada. Porque o próprio método ele vai alterar a estrutura interna do objeto e o objeto que você... Aquele objeto que você chamou o pushback nele, ele já vai estar atualizado. Então, assim... Enfim, e no caso, assim... O ponto que eu quero chegar é que a definição dessa função, ela fala, não retorno nada. Então, assim, também não faria sentido nenhum você esperar um retorno desse pushback, porque ele não existe. Né? Aqui é tudo uma coisa que a gente está alterando esse objeto números. Né? Então, eu chamei essa pushback em cima desse objeto números e isso está sendo alterado. Fim. Né? E só para a gente terminar aqui também... Né? Só para finalizar esse conceito da classe vector, eu vou mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Né? Considere isso aqui como sendo a definição do vector. Né? Então, como eu falei para vocês, ele vai manipular um array que ele alocou assim na memória. Então, o que a gente pode pensar que tem aqui por cima? Né? Como eu mostrei para vocês a função data, eu vou chamar aqui de data também. Né? Então a gente vai ter um data aqui, né? Então um dos campos desse vector é o data. O data ele é o que a gente chama de ponteiro, né? Que ele vai armazenar o endereço de memória de onde que está armazenado o array do nosso vector, porque ele manipula um array em memória. Né? Isso vai fazer mais sentido quando a gente vai usando array, mas assim, você tem que só pensar nisso, né? Que ele tem uma referência para onde os dados estão. É basicamente isso. O que a gente tem mais além disso no vector? A gente tem o chamado size. Nossa, eu estou até escrevendo errado aqui. Né? Então, a gente tem o... Esquece isso aqui. Tem o size aqui, né? Ignora o erro aí. Mas a gente tem o data, tem o size e tem também capacity. Certo? Pode ser que tenha mais coisas aqui dentro, pode ser, mas assim, por enquanto, o que a gente viu? A gente viu que o vector ele tem um campo data, tem um campo size para dizer quantos elementos tem lá dentro, e tem o campo capacity, que indica qual o tamanho desse data. Né? Como a gente viu, se a gente inseriu dois elementos, o capacity é 2 e o size também. Só que a partir do momento que a gente retirou um elemento, esse espaço não foi desalocado. Então, o size vai para 1. Só que o capacity fica em 2. Né? Então é só para a gente lembrar disso. Né? Quando a gente começar a ver classes, estrutura e structs, na verdade, isso aqui vai fazer mais sentido. Né? Esse agrupamento de dados. Assim, né? Assim, né? Ficou faltando mostrar para vocês que isso aqui também acontece com uma string. Né? Então eu vou apagar a maior parte disso aqui. Vamos usar só esse primeiro caso aqui. Vamos supor que em vez de vector aqui, eu estou usando uma string. Né? Esses números aqui eu vou chamar aqui de string. String, sei lá, texto. Né? Nota que eu declarei o texto aqui e não passei nada para ele. Né? Então vamos tirar isso aqui, que não precisa também. Vamos imprimir o tamanho desse texto e a capacidade dele. Né? Já vê que a string ela também tem esse método aqui, capacidade. Então, a gente recompila aqui, rodamos. A gente vê que a capacidade da string já começa em 15. Então ele já vem com um espaço pré-alocado de 15 elementos. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui hoje, porque o intuito desse vídeo era mais explicar melhor o funcionamento do vector, já que eu não tinha feito isso no vídeo passado. Né? Acabei até falando de outras coisas a mais aqui. Não se preocupem com esse data por enquanto. A gente vai talvez usar ele mais para frente, mas assim, por enquanto assim, não precisam se preocupar tanto com isso. A gente vai chegar nesse ponto, né? Provavelmente depois que a gente ver arrays e começar a ver formas que a gente vai precisar do endereço de memória mesmo. Então, nesses casos, a gente vai usar essa função data. Mas por enquanto, vocês não precisam ficar tão ligados nisso não, né? Logo em seguida, eu vou mostrar alguns outros métodos de vector, né?
que não cheguei a mostrar ainda para vocês, só para a gente poder complementar um pouco dessa noção básica de um vector. E logo em seguida eu já vou passar para outros conceitos que estão faltando ainda, né? Porque eu quero muito chegar em funções e classes, né? Mas eu acho que a gente não pode chegar lá sem aprender, por exemplo, declarar uma constante, declarar uma referência, utilizar uma referência, entender como é que ela funciona. E, enfim, esses alguns assuntos básicos, né, que ainda não foram discutidos em vídeo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, né? Não é todo mundo que comenta, mas assim, pelo menos alguns dos feedbacks que eu já recebi são bons, assim, pelo menos para me guiar, né, nos vídeos, assim, para saber o que eu estou fazendo certo ou errado, né? Então, o que tá bom, o que tá ruim, pode melhorar. Mas é isso aí, pessoal. Então, até os próximos vídeos. Um abraço.